Você se torna aquilo que pensa o dia todo. Napoleão Hill. A rotina que você odeia é a vida que você está construindo. Pode parecer cruel, pode parecer exagerado, mas é a mais brutal das verdades. Aquilo que você repete diariamente, aquilo que você tolera silenciosamente, aquilo que você faz, ou deixa de fazer, está, neste exato momento, moldando o seu futuro, e te arrastando para uma vida que, no fundo, você despreza. E o mais triste não é isso. O mais triste é que você já percebeu. Percebeu quando acordou hoje, olhou ao redor e sentiu o vazio. Percebeu quando colocou o despertador no modo soneca mais uma vez, não por cansaço físico, mas por exaustão emocional. Percebeu quando se vestiu, saiu de casa e repetiu, mais uma vez, o roteiro que você odeia, mas não consegue, ou não quer, abandonar. Você vive como se a sua rotina fosse temporária, como se fosse apenas uma fase que vai passar, como todas as outras. Só que ela não passa. Ela se acumula. Ela se transforma. Ela se consolida. E, quando você menos percebe, ela deixa de ser apenas um hábito, para se tornar quem você é. Você reclama, suspira, amaldiçoa seus dias, mas, ainda assim, os repete. Você sonha com uma vida diferente, mas planta, todos os dias, as mesmas sementes, que só podem gerar os mesmos frutos. Você se enche de esperança nas noites de domingo, mas se encharca de frustração nas manhãs de segunda. E assim, a semana passa, o mês passa, o ano passa, e a sua vida passa. E você sequer percebe. Ou talvez perceba, mas não tenha coragem de admitir. Porque admitir, dói. Dói perceber que a vida que você sempre quis, não está sendo construída. Dói perceber que o que está sendo edificado, com cada decisão, com cada rotina, é exatamente o oposto do que você desejava. E sabe o que é mais assustador? O mais assustador é que você acredita que ainda tem tempo. Você repete para si mesmo, depois eu mudo, depois eu faço, depois eu tento. Só que esse depois, nunca chega. Porque a sua mente está presa num ciclo autodestrutivo. Ela acredita que, enquanto a rotina for suportável, ela pode ser mantida. Enquanto não for insuportável, você aguenta. Mas o problema é que o suportável é traiçoeiro. Ele não te empurra. Ele não te confronta. Ele apenas te acomoda. E nesse conforto morno, você vai se dissolvendo, pouco a pouco, até desaparecer. Você quer saber o que está construindo? Não olhe para os seus sonhos, olhe para a sua rotina. Ela não mente. Ela não mascara. Ela não ilude. A rotina é o reflexo mais puro da vida que você está criando. E se você não gosta do que vê, talvez esteja na hora de parar e encarar a verdade. Encara, porque essa é a sua vida. E ela não vai mudar, até que você mude. Você não vai acordar amanhã, com um emprego diferente, com uma mente diferente, com um corpo diferente, com uma realidade diferente, se continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. Essa é a armadilha onde você está preso. Acreditar que o futuro vai ser diferente, mesmo mantendo a rotina que odeia. Acreditar que, de alguma forma mágica, o tempo vai conspirar ao seu favor e transformar a sua vida, sem que você transforme os seus hábitos. Só que o tempo não se importa com você. O tempo não vai te salvar. Ele simplesmente passa. Indiferente, implacável, silencioso. E um dia, você vai acordar e perceber que já não dá mais. Que não há mais tempo. Que o que antes era apenas uma rotina, virou um destino. E que o que antes era apenas uma escolha, virou uma condenação. Você quer continuar assim? Quer continuar tolerando a rotina que odeia, até que ela se torne a vida que você lamenta? Ou quer, finalmente, fazer o que precisa ser feito, e mudar? Eu sei, não é fácil. Não é fácil largar o que é confortável. Não é fácil abandonar o conhecido, mesmo que seja ruim. Não é fácil enfrentar o medo do desconhecido. Mas sabe o que é mais difícil? É continuar vivendo uma vida que você odeia. É acordar, todos os dias, com a sensação de que está desperdiçando a única chance que tem. É olhar ao redor e perceber que está preso numa rotina que você mesmo construiu. E sabe qual é o pior? É perceber que ninguém te obrigou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: aceite esse emprego. Aceite esse relacionamento. Aceite essa rotina. Não. Você escolheu. Escolheu, talvez, por medo. Talvez, por insegurança. Talvez, por falta de clareza. Talvez,
por acreditar que não merecia mais. Mas, no fim, foi você quem escolheu. E, agora, está aí, vivendo o resultado dessa escolha. E se não mudar, vai continuar construindo, com cada pequeno hábito, com cada pequena decisão, a mesma rotina, a mesma vida, o mesmo arrependimento. E eu te pergunto, até quando? Até quando vai adiar? Até quando vai tolerar? Até quando vai fingir que está tudo bem? Você sabe que não está. Você sente que não está. Você vive como quem não quer viver. Você respira, mas não inspira. Você acorda, mas não desperta. Você fala, mas não comunica. Você sobrevive, mas não vive. E essa é a maior tragédia da sua existência. Não morrer, mas nunca ter vivido. Você não precisa de um milagre. Você precisa de uma decisão. De uma decisão de parar, de romper, de mudar. E essa decisão não pode ser adiada. Não pode ser empurrada. Não pode ser ignorada. Ela precisa ser feita agora. Porque a rotina que você odeia é a vida que você está construindo. E quanto mais tempo você levar para mudar, mais difícil será desconstruir o que já foi edificado. Porque hábitos criam raízes. Porque comportamentos criam identidade. Porque repetições criam destino. E o seu está sendo escrito neste exato momento. Você quer saber quem vai ser daqui a 5 anos? Olhe para o que faz todos os dias. Olhe para a sua rotina. Olhe para o que tolera. Olhe para o que alimenta. E então, pergunte a si mesmo: é isso que eu quero? É essa a vida que eu mereço? É esse o legado que eu quero deixar? Se a resposta for não, então pare. Agora. E mude. Agora. Não espere segunda. Não espere o próximo mês. Não espere o próximo ano. Porque, se continuar esperando, vai continuar vivendo exatamente a mesma vida, até que ela acabe. E então, será tarde demais. E tudo que vai restar, será o arrependimento. O arrependimento de ter tolerado. O arrependimento de não ter mudado. O arrependimento de ter construído, com cada pequena escolha, uma rotina, uma vida, que você sempre odiou. Não permita que isso aconteça. Levante. Olhe ao redor. E veja, com brutal honestidade, o que a sua rotina está construindo. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você não percebe, mas a sua rotina é o espelho mais fiel da sua mente. A vida que você leva é a prova mais concreta daquilo que você acredita sobre si mesmo. Não há mágica. Não há segredo. Só há reflexo. O caos que você vive é a reprodução perfeita da confusão que habita dentro de você. E por mais que você queira culpar o mundo, culpar as pessoas, culpar as circunstâncias, não adianta. O caos externo sempre será consequência direta da desordem interna. Você quer mudar a sua vida? Então não comece mudando de emprego. Não comece mudando de cidade. Não comece mudando de relacionamento. Comece mudando a sua mente. Porque, enquanto ela permanecer contaminada pelas mesmas crenças, pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos medos, nada do lado de fora vai, de fato, mudar. E, mesmo que mude, você vai dar um jeito de destruir, de sabotar, de afastar. Porque a sua mente ainda não mudou. Napoleão Hill foi claro: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas você sequer concebe. Você sequer acredita. Você se acostumou a pensar pequeno, a desejar pouco, a se contentar com migalhas. Você se ensinou a aceitar a rotina que odeia, como se fosse a única possível. E isso não é culpa do mundo. É culpa da sua falta de clareza. Você não tem clareza sobre quem é. Não tem clareza sobre quem quer ser. Não tem clareza sobre o que realmente quer construir. E quem não tem clareza, vive perdido. Quem não tem clareza, aceita qualquer coisa. Quem não tem clareza, constrói, inconscientemente, uma rotina que despreza e, no fim, uma vida que odeia. Sem clareza, não há direção. Sem direção, não há foco. Sem foco, não há resultado. Sem resultado, não há motivação. E, sem motivação, não há vida. Só um ciclo eterno de repetições automáticas, de ações sem sentido, de dias sem propósito, que, quando somados, resultam numa vida vazia. E é isso que você está vivendo agora. Uma rotina sem propósito.
Um conjunto de ações que não te levam para lugar nenhum. Um círculo vicioso, onde você acorda, trabalha, come, dorme, e repete, 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 até adoecer, até morrer. E sabe por quê? Porque falta clareza. Porque você não parou para decidir o que quer. Você vive no automático, fazendo o que esperam, fazendo o que dá, fazendo o que sempre fez, sem nunca se perguntar: isso faz sentido para mim? Isso me leva para onde eu quero? Isso é a vida que eu quero construir? Você sequer sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer rotina serve. Qualquer vida serve. E o resultado é esse: uma vida construída, não pela sua vontade, mas pela sua falta de vontade. Você quer mudar? Então pare agora e decida. Decida quem você quer ser. Decida onde quer chegar. Decida o que quer construir. E quando decidir, escreva. Escreva com todas as letras, com toda a clareza, com toda a precisão. Não escreva "quero ser feliz". Não escreva "quero ser bem-sucedido". Isso é vago. Isso é inútil. Escreva: quero acordar às 5 horas da manhã, treinar, estudar, trabalhar com aquilo que amo, ganhar X mil reais, morar em tal lugar, ter uma família com tais valores, deixar tal legado. Clareza. Detalhe. Precisão. Porque clareza é poder. Quanto mais clara for a sua visão, mais forte será a sua ação. Napoleão Hill falou sobre isso, sobre a importância do propósito definido. Sem propósito definido, não há realização. Sem propósito definido, o homem se afoga na rotina e morre na estagnação. Você está se afogando, porque não sabe para onde está nadando. Você está cansado, não porque trabalha demais, mas porque trabalha sem sentido. Você está exausto, não porque faz muito, mas porque faz o que odeia, repetidamente, sem um motivo maior. E é isso que está te matando. Não é o esforço. Não é a dificuldade. É a ausência de propósito. Porque, quando há propósito, o esforço é combustível. Quando há propósito, a dificuldade é desafio. Quando há propósito, a rotina é construção, e não prisão. E você precisa de um propósito. Precisa de uma razão maior, que justifique os sacrifícios, que sustente a disciplina, que mantenha a motivação, mesmo quando tudo parece desmoronar. E esse propósito, só você pode definir. Não adianta copiar dos outros. Não adianta seguir a moda. Não adianta repetir o que disseram que é o certo. Você precisa olhar para dentro e perguntar: o que me move? O que me faz vibrar? O que me faria acordar, todos os dias, com vontade de viver? E não importa quão estranho, quão diferente, quão desafiador seja. Importa que seja verdadeiro. Porque, quando for verdadeiro, você não vai mais precisar de motivação. Não vai mais precisar de desculpas. Não vai mais precisar de distrações. Vai ter clareza. Vai ter direção. Vai ter propósito. E, a partir disso, vai reconstruir a sua rotina. Vai eliminar o que não faz sentido. Vai cortar o que não te leva para o seu propósito. Vai inserir hábitos que te aproximem da sua visão. Vai transformar, de dentro para fora. Porque é sempre assim. Primeiro, a mente muda. Depois, a rotina muda. E, por fim, a vida muda. E você precisa começar pela mente. Napoleão Hill falou sobre isso, sobre o poder da autossugestão. Sobre como você precisa, diariamente, alimentar a sua mente, com pensamentos alinhados ao seu propósito. Não basta decidir e esquecer. Precisa repetir. Precisa reforçar. Precisa gravar, até que se torne automático, até que se torne parte de quem você é. Todos os dias, ao acordar, ao dormir, repita para si mesmo: eu sou quem você quer ser. Eu estou construindo a vida que você quer ter. Eu estou me tornando o legado que você quer deixar. Ponto. E não é bobagem. Não é autoajuda superficial. É programação mental. É ciência comportamental. É o que Napoleão Hill chamou de domínio da mente. É o que diferencia quem vive no automático de quem vive com propósito. E você precisa fazer essa escolha. Porque, se não fizer, a sua rotina continuará te dominando. Continuará te arrastando para a vida que você odeia. Continuará te afundando na rotina que você despreza, mas que, inconscientemente, continua alimentando. Você precisa assumir o controle. Precisa decidir e repetir até transformar. E
Mais do que isso, precisa se cercar das pessoas certas. Hill falava sobre o mastermind, a união de duas ou mais mentes, em harmonia perfeita, em direção a um objetivo comum. E eu te pergunto, com quem você está andando? Com quem você está dividindo os seus sonhos? Com quem você está construindo a sua rotina? Com pessoas que te impulsionam, ou que te puxam para baixo? Com pessoas que te inspiram, ou que te limitam? Com pessoas que te desafiam, ou que te confortam? Porque ninguém vence sozinho. E ninguém transforma a rotina sozinho. Você precisa de um grupo, de uma rede, de um círculo, que te ajude a manter a clareza, que te lembre, todos os dias, quem você quer ser, e por que não pode voltar a ser quem era. E, acima de tudo, precisa proteger a sua mente. Porque, hoje, ela está sob ataque. As redes sociais, os noticiários, os amigos negativos, os familiares limitantes, estão, diariamente, programando a sua mente para manter a rotina que você odeia. E você está permitindo. Está se deixando contaminar, se deixar moldar, se deixar limitar. Mas não precisa ser assim. Pode mudar. Pode proteger a sua mente. Pode escolher o que consome. Pode escolher com quem anda. Pode escolher o que pensa. Pode escolher o que sente. E, a partir disso, pode transformar a sua rotina e, consequentemente, a sua vida. Porque não existe separação. Não existe vida pessoal e vida profissional. Não existe vida real e rotina. Só existe a vida que você está construindo, com cada hábito, com cada pensamento, com cada escolha. E você, está construindo a vida que quer? Ou apenas a vida que tolera? Essa é a pergunta. E só você pode responder. Você já entendeu que a sua rotina está construindo a sua vida? Já percebeu que, se não mudar o que faz todos os dias, vai continuar caminhando para o mesmo destino, o destino que você teme, mas que insiste em alimentar com cada escolha que repete? Mas agora, você precisa compreender algo ainda mais importante. A mudança que quer não virá com mais motivação. Ela virá com mais disciplina. Você está preso na ilusão de que, um dia, vai acordar inspirado, cheio de energia, vontade, clareza, e que, então, finalmente vai agir. Mas esse dia nunca vai chegar. Nunca. Porque motivação é um visitante volúvel. Hoje ela vem, amanhã não. Hoje ela te impulsiona, amanhã te abandona. Hoje ela te anima, amanhã te trai. E se a sua transformação depender da motivação, você vai falhar. Sempre. Sem exceção. Quem transforma a vida não é quem espera se sentir bem para agir. É quem age, mesmo se sentindo mal. Quem muda não é quem busca inspiração. É quem constrói disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer fazer. É levantar, mesmo quando está cansado. É trabalhar, mesmo quando está sem vontade. É estudar, mesmo quando está sem energia. É insistir, mesmo quando está sem esperança. Disciplina é o compromisso silencioso com a sua melhor versão. E você tem fugido desse compromisso. Tem se escondido atrás das suas desculpas. Tem se protegido atrás do seu conforto. Tem se defendido com frases prontas. Eu não sou disciplinado. Eu não tenho foco. Eu não consigo manter a rotina. Mentira. Mentira que você conta para si mesmo, porque dói demais admitir que o verdadeiro problema não é a falta de capacidade, mas a falta de comprometimento. Você pode. Sempre pôde. Só não quer pagar o preço. Porque o preço é alto. O preço é abrir mão da sua versão fraca. O preço é abandonar os seus velhos hábitos. O preço é confrontar os seus medos mais profundos. O preço é romper com a sua zona de conforto. E você tem medo desse preço? Porque ele exige renúncia. Porque ele exige sacrifício. Porque ele exige dor. Mas eu te pergunto, qual é a dor que você prefere? A dor do esforço ou a dor do arrependimento? A dor de levantar cedo ou a dor de perceber que perdeu anos da sua vida? A dor de dizer não para prazeres imediatos ou a dor de perceber que nunca construiu nada significativo? Você escolhe. Sempre escolheu. E até hoje, tem escolhido a dor do arrependimento. Porque tem escolhido a rotina que odeia. Tem escolhido a inércia. Tem escolhido o conformismo. Mas pode mudar. Pode, a partir de agora, decidir que vai ser disciplinado, mesmo sem motivação. Que vai ser comprometido, mesmo sem inspiração.
Porque disciplina não é domingo. Disciplina é decisão. É decisão de ser maior do que o próprio cansaço. É decisão de ser maior do que a própria preguiça. É decisão de ser maior do que a própria dúvida. Napoleão Hill dizia: a ação persistente é o caminho mais curto para qualquer objetivo. Não é sobre talento. Não é sobre sorte. Não é sobre oportunidades. É sobre ação. Persistente. Intencional. Ininterrupta. E essa ação precisa se transformar em hábito. Precisa se transformar em rotina. Precisa se transformar na estrutura invisível da sua nova vida. Porque, da mesma forma que a rotina que você odeia construiu a vida que despreza, a rotina que você decide adotar vai construir a vida que você sonha. Mas essa rotina precisa ser sustentada pela disciplina. Não basta agir uma vez, ou duas, ou três. Não basta agir quando está inspirado, quando está feliz, quando está motivado. Precisa agir sempre. Nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias fáceis e nos dias difíceis. Nos dias claros e nos dias escuros. Você quer saber qual é o verdadeiro diferencial entre quem alcança o que quer e quem passa a vida frustrado? Não é inteligência. Não é carisma. Não é talento. É disciplina. Enquanto você está aí, esperando sentir vontade. Enquanto está esperando o medo passar. Enquanto está esperando o dia perfeito. Tem alguém, agora, agindo. Tem alguém, agora, construindo. Tem alguém, agora, se sacrificando. Tem alguém, agora, dando um passo a mais, enquanto você estaciona. E amanhã, quando essa pessoa colher os frutos, você vai dizer: ela teve sorte. Mas não foi sorte. Foi disciplina. E você poderia ter feito o mesmo. Mas não fez, porque tolerou a sua fraqueza. Tolerou a sua procrastinação. Tolerou a sua autossabotagem. E, ao tolerar, reforçou a rotina que odeia e, consequentemente, a vida que despreza. Mas, hoje, agora, pode decidir diferente. Pode decidir que, a partir de agora, cada ação sua será um voto na direção da sua melhor versão. Cada escolha será um investimento na construção da vida que quer viver. Cada hábito será um tijolo na edificação do seu futuro. E, assim, dia após dia, escolha após escolha, você vai, lentamente, transformar a sua rotina e, consequentemente, a sua vida. Mas não se iluda. Vai doer. Vai cansar. Vai desanimar. Vai ter dias em que vai querer desistir. Vai ter dias em que vai se perguntar se vale a pena. Vai ter dias em que vai se sentir sozinho, incompreendido, perdido. Mas, nesses dias, lembre-se, você não está agindo por motivação. Está agindo por compromisso. Compromisso com a sua melhor versão. Compromisso com o seu propósito. Compromisso com a vida que merece viver. E esse compromisso precisa ser maior do que qualquer desculpa. Maior do que qualquer medo. Maior do que qualquer fraqueza. Porque a sua vida não vai mudar até que a sua disciplina seja maior do que a sua preguiça. Até que o seu compromisso seja maior do que a sua resistência. Até que a sua ação seja maior do que a sua procrastinação. E quando finalmente, for, você vai perceber que não precisava de motivação. Nunca precisou. Só precisava de decisão. Só precisava de disciplina. Só precisava de ação. E quando começar, e continuar, e persistir, vai perceber que a rotina que você odiava foi substituída pela rotina que você ama. E que a vida que você desprezava foi transformada na vida que você sempre sonhou. Mas, até lá, apenas haja. Apenas continue. Apenas persista. Porque a disciplina é o elo invisível entre quem você é hoje e quem pode se tornar amanhã. E esse elo só você pode construir. Você já entendeu que a sua rotina está construindo a sua vida. Já percebeu que, se não mudar os seus hábitos, vai continuar vivendo exatamente o que despreza. Já entendeu que não pode depender de motivação, mas de disciplina. Mas agora, você precisa aceitar o que talvez mais te assuste. Você vai falhar. Vai cair. Vai errar. Vai se decepcionar consigo mesmo. E está tudo bem. Porque a falha não é o oposto do sucesso. Ela é parte do caminho. Napoleão Hill dizia: cada fracasso, cada adversidade, cada dor,
carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas você tem fugido do fracasso. Tem fugido da dor. Tem fugido da queda. E é por isso que continua na mesma rotina. Porque, para mudar, você sabe que vai doer. E você tem medo dessa dor. Só que o que você não percebe é que a dor que você sente agora é muito pior. É a dor silenciosa da estagnação. É a dor corrosiva de estar vivo, mas não viver. É a dor invisível de tolerar uma rotina que odeia e chamá-la de vida. E essa dor não vai embora. Ela só vai crescer, dia após dia, até que, um dia, você não vai mais aguentar. Vai olhar no espelho e não vai mais reconhecer quem se tornou. Vai olhar para trás e não vai mais ter tempo para mudar. Por isso, hoje, agora, é o seu momento. O momento de aceitar que sim, vai falhar, mas também vai levantar. Vai errar, mas também vai aprender. Vai se decepcionar, mas também vai crescer. Porque o fracasso é o mestre mais duro e mais justo que você terá. Ele te derruba para te ensinar onde está fraco. Ele te fere para te mostrar onde precisa fortalecer. Ele te humilha para que você aprenda a ser humilde. Ele te quebra para que você possa, finalmente, se reconstruir. E você precisa estar disposto a ser quebrado. Precisa estar disposto a ser desmontado para ser remontado na sua melhor versão. Você quer transformar a sua vida? Então aceite. Vai ser doloroso. Vai ser difícil. Vai ser desconfortável. Mas também vai ser libertador. Vai ser transformador. Vai ser inesquecível. Porque a vitória nunca será tão doce se não for conquistada após a queda. O sucesso nunca será tão sólido se não for erguido sobre as ruínas do fracasso. A vida que você quer nunca será tão valorizada se não for construída com o suor, com o sangue, com as lágrimas da sua própria superação. E é aí que entra a resiliência. Resiliência não é sobre nunca cair. Resiliência é sobre sempre levantar. É sobre olhar para o fracasso e dizer: pode me derrubar, mas nunca vai me parar. É sobre olhar para a dor e dizer: pode me ferir, mas nunca vai me destruir. É sobre olhar para a rotina que você odeia e dizer: pode ter me prendido até aqui, mas não vai mais me manter cativo. Porque a partir de agora, você decide ser resiliente. Decide não mais tolerar. Decide aprender com cada queda e não se esconder por causa dela. Napoleão Hill chamou isso de transmutação da derrota. A habilidade de transformar cada derrota em combustível, cada falha em força, cada queda em impulso. E você pode fazer isso. Deve fazer isso. Porque a vida vai te derrubar. Não importa o quanto se prepare. Não importa o quanto planeje. Não importa o quanto tente evitar. Vai acontecer. E a diferença entre quem constrói uma vida extraordinária e quem permanece preso numa rotina que odeia é simples. Como reage às quedas? Alguns se levantam. Outros se acomodam. Alguns aprendem. Outros culpam. Alguns persistem. Outros desistem. E você? Em qual grupo quer estar? Eu te digo: escolha ser aquele que levanta. Escolha ser aquele que aprende. Escolha ser aquele que insiste. Porque o tempo está passando. Implacável. Indiferente. Silencioso. E você está construindo o seu legado. Sim, legado. Não ache que legado é só para bilionários ou para pessoas famosas. Legado é o que você deixa quando não está mais aqui. Legado é a marca invisível que você imprime na vida dos outros e no mundo. E a pergunta é: qual legado você quer deixar? Quer ser lembrado como alguém que tolerou até o fim? Como alguém que aceitou a rotina que odiava até que fosse tarde demais? Como alguém que morreu antes mesmo de parar de respirar? Ou quer ser lembrado como alguém que, mesmo caindo, sempre se levantava? Como alguém que, mesmo sentindo medo, sempre enfrentava? Como alguém que, mesmo vivendo anos na rotina que odiava, um dia decidiu mudar e construiu a vida que merecia? Essa é a sua escolha. Sempre foi. E sempre será. Você pode continuar como está e construir o legado do conformismo, da mediocridade, da estagnação. Ou pode, a partir de agora, decidir construir o legado da superação, da transformação, da inspiração.
E esse legado começa hoje. Agora. Com a decisão de não mais tolerar. De não mais aceitar a rotina que odeia, como se fosse inevitável. De não mais viver no piloto automático. De, finalmente, levantar e transformar. E quando fizer isso, quando, dia após dia, escolha após escolha, transformar a sua rotina, vai perceber que a vida que você odiava foi apenas um capítulo. E que o que construiu depois foi uma vida que valeu a pena ser vivida. E quando, lá na frente, no seu último dia, olhar para trás, vai sorrir, vai respirar fundo, vai sentir orgulho. Não porque nunca falhou, mas porque nunca desistiu. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Não porque nunca errou, mas porque sempre, sempre aprendeu. E esse será o seu maior legado. O legado de quem não se conformou, de quem não tolerou. De quem, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com cansaço, decidiu transformar. E eu te pergunto, com toda a seriedade que esse momento exige, qual legado você quer deixar? O legado da estagnação? Ou o legado da transformação? O legado da rotina que odiava? Ou o legado da vida que sempre sonhou? Você escolhe. Agora. Hoje. Enquanto ainda há tempo. Porque o tempo não espera. A vida não pausa. As oportunidades não aguardam. E você não pode mais esperar. Levanta. Respira fundo. Decide. E nunca mais, tolere uma rotina que construa uma vida que você odeia. O tempo de decidir é agora. E agora é tudo que você tem.